Tiveram tempinho para dar uma relaxada aí? Agora acompanha aqui comigo. Uma revisão bem rápida, um detalhe novo, detalhezinho pontual e exemplos. É o que falta. Primeiro, saber que capacitor é um dispositivo com o objetivo de armazenar energia elétrica que difere das baterias pelo fato de liberar essa energia rapidamente. Exatamente. Queres medir a quantidade de carga que esse capacitor pode armazenar? É a chamada capacitância ou também capacidade. Cesão. É só pegar a quantidade de carga e dividir pela voltagem, mais corretamente pela DDP que eu usei para carregar essas placas. Por que placas, professor? Porque o capacitor mais simples que tem, mais comum de se fabricar, é o capacitor de placas planas. Duas placas planas paralelas, uma próxima da outra, e entre as placas, um material isolante que na física é chamado dielétrico, ou dieletro. Show de bola. Se eu estiver trabalhando no capacitor de placas planas, dá para calcular a sua capacitância ou capacidade, parabéns, através da sua forma geométrica. Tem que saber a área das placas. Quanto maior a área, mais carga cabe no capacitor. E sobre a distância, quer dizer que quanto menor a distância, mais as cargas são atraídas umas pelas outras, mais poderoso fica o capacitor. Mas eu também preciso saber a permissividade elétrica do meio. Geralmente, quando a gente chama de E0, é a permissividade elétrica do ar. Só que se eu não colocar ar no meu capacitor, como é que eu vou agir? Tu primeiro calcula a capacitância do capacitor de ar. Depois tu corrige a capacitância do capacitor de ar multiplicando pelo K. Cuidado, o K não é a constante eletrostática da lei de Coulomb. É a constante dielétrica. Constante dielétrica. É um valor adimensional que não tem dimensão e que depende de cada material. Não sei, eu acredito que na apostila de vocês tem uma tabelinha com alguns valores de materiais, K de alguns materiais. Não te preocupa o do ar, né? É quase 1, né? É 1,00054, eu acho, né? Dá uma olhada, fica por aí. Então, ó, por isso que a gente diz que o capacitor de ar é a mesma coisa que o de vácuo, praticamente. A mesma coisa que não tem nada lá dentro, né? O valor praticamente não muda. Aí eu te mostrei que se a gente faz um gráfico da carga armazenada, quantidade de carga armazenada em função da voltagem, dobra a voltagem, dobra a carga armazenada, triplica a voltagem, triplica a carga armazenada. Por isso que o gráfico é uma equação de primeiro grau crescente, passando pela origem. Cuidado, cara. Eu já vi pegadinha no vestibular, o cara fornecer a fórmula. Lembrando que a definição de capacitância é essa. Se dobrarmos a carga, a capacitância dobra. Putz, isso é da... eu demorei a entender. Por que não? É porque se esse cara aqui de cima dobrou, a única explicação é a voltagem ter dobrado. Por isso que dividindo continua dando a mesma capacitância. Um capacitor que tem a forma física fixa, ele tem capacitância fixa. Eu só posso mudar a capacitância de um capacitor mudando as suas dimensões, mudando o material que recheia as placas, mudando a área das placas ou a distância. Assim como os resistores ômicos apresentam resistência constante, o capacitor vai apresentar capacitância constante desde que a sua forma geométrica se mantenha a mesma. Fiz o gráfico que é essa retinha crescente simples de esboçar. Se eu calculo esta área abaixo do gráfico, eu estou medindo a energia. Triângulo, base vezes altura sobre 2. Uma forma de calcular a energia. Isola numa, substitui na outra. Outra forma de calcular a energia armazenada no capacitor. Isola numa, substitui na outra, mais o filhotinho. Lembra da fórmula da potência, V vezes I? Que usando V igual a R vezes I surge outras duas? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Peguei a ideia da energia, substituí na ideia da capacitância. Nasceu outras duas formas. Por incrível que pareça, a que a galera gosta mais de usar nas questões quando pede energia do capacitor é essa aqui, ó.
Por que que essa aqui é mais usada? Porque na faculdade nós vamos precisar dela para te ensinar circuitos com capacitores e indutores. Então é importante o aluno de repente chegar na faculdade, quando for fazer física ou uma matéria relacionada, lembrando da energia do capacitor. Essa é a fórmula mais importante. Como me ajudou agora na faculdade lembrar desse detalhe, né? Para deduzir algumas equações e matar algumas questões mais elaboradinhas. Qual é a unidade de energia do sistema internacional? Joule. Qual é a unidade de capacitância do sistema internacional? Coulomb por volt, que a gente chama de farad. É isso aí, ou Faraday, não tem problema, vou puxar o saco do cara, né? Do grande criador da lei de Faraday. Galerinha, cuidado, hein? Vai aparecer microfaraday, nanofaraday. O que é o micro? 10 na menos 6, nano, 10 na menos 9. Então a nossa revisão está indo muito bem aqui sobre capacitores. Dá uma olhadinha no seguinte, ó. Se fosse sempre só um capacitor, ia ser glorioso, ia ser baba. Era só usar a definição. Mas na maioria dos casos, os capacitores estarão associados ou em... ou em série ou em série. A carga é a mesma. Não interessa se são 1000 capacitores. Cada um deles vai ter a carga total igual à carga de cada um. Ou seja, as cargas não são somadas. Quando eu fui escrever essa equação aqui, eu me distraí e coloquei Q1 mais Q2 mais Q3 igual a Q equivalente, que intuitivamente é aceitável, seria aceitável, né? Poxa, a carga desse mais a desse mais a desse dá a carga total. É um absurdo? Não! A carga em 1 é igual a carga no 2, é igual a carga no centésimo e é igual a carga total. Alguém lembra por quê? Porque só os dois da potência. Quando eu pegar essas pontas aqui, descarregar em alguma coisa, só essas placas se unirão com a carga dessa placa, né? Como isso aqui é isolante, não vai sair as cargas presas nos capacitores do meio, beleza? Aí dá para começar a entender o porquê. Por que a galera não gosta tanto de associação em série? Porque para achar o equivalente tem que fazer aquela soma chata, se o cara não domina, dividir pelo, multiplicar pelo... Se ele não domina isso, vai dar um pouco de chateação. Associação em paralelo, característica. A voltagem é a mesma que nem na associação de resistores. A galera adora isso aqui porque é só somar transforma os vários capacitores em um único capacitor equivalente. Faltou eu citar o capacitor esférico, que ele cita lá, não sei nem se é nessa apostila, mas em algum momento a apostila trouxe essa ideia de capacitor esférico, eu não quero deixar passar em branco, fazer um comentário rápido e vou fazer alguns exemplos para vocês, para te estimular a continuar esses exercícios em casa. Show de bola! Então olha só que beleza, capacitor esférico, a única coisa nova, hein?